Olá, alunos, que fala aqui o professor José Marcos, e nesse vídeo eu irei explicar mais um pouco sobre as ideias da subtração. Temos a ideia de tirar, a ideia de comparar e a ideia de completar. Criei aqui 3 exemplos para mostrar para vocês cada uma das ideias. E é dessa forma que vocês vão fazer na atividade que eu propus para vocês. Existe a atividade do blog e existe as 3 questões que vocês vão criar. Aqui eu criei uma outra situação diferente que eu coloquei nas aulas, tá bom? E nessas 3 aqui eu vou resolver para ficar bem mais claro, para que vocês possam também fazer. Bom, primeiro diz o seguinte: em uma loja de construção, chegaram uma carrada de cimento e rejunte para cerâmica, no total de 3.288, sendo que dessa quantidade 990 são de sacos de cimentos. Aí a pergunta é: quantos sacos de rejunte para cerâmicas tinha nessa carrada? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou realizar uma operação, tá? E essa operação é a subtração. Então eu vou subtrair. Eu vou retirar a quantidade. Esse aqui é o total, tá? O total da carrada. Eu vou retirar a quantidade de cimento. E quando eu tiro essa quantidade de cimento, obviamente vai me sobrar a quantidade de rejunte para cerâmica. Essa é a ideia de tirar, certo? Então eu estou tirando uma quantidade de um total e eu retirando essa quantidade, o que vai me sobrar será a outra quantidade, que no caso aqui é de rejunte de cerâmica. Se eu tenho um total e esse total contém sacos de cimento e rejunte para cerâmica, se eu retiro a quantidade de cimento, obviamente vai me sobrar a quantidade de rejunte para cerâmica. E é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho 8. Tiro 0, fica 8. Eu tenho 8, não posso tirar 9. Vou pegar um emprestado aqui. Vou pegar um emprestado aqui. Vai me restar uma centena. E uma centena é igual a 10 dezenas. Com 8 que eu tenho aqui fica 18. 18 tiro 9, fica 9. Eu tenho 1, não posso tirar 9 de 1. Então vou pegar novamente emprestado, certo? Então tiro 1 aqui da unidade de milhar, fica 2 e vem 10 para cá. Vou colocar apenas um 1 aqui, certo? Vocês conseguem entender que fica 11, que eu tinha 1 com 10 fica 11 centenas. Tiro 9, fica 2. E aqui, como eu não tenho nada para tirar, apenas baixo o número 2 que restou quando eu tirei 1 de 3. Pronto. 2.298, o que? Foi o que sobrou. Se eu tinha 990 sacos de cimento, o que restou foi os rejuntes para cerâmica. Então vou colocar aqui, sobraram. Ou então posso colocar assim, quantos sacos de rejuntos, né? Isso. 2.298 foi a quantidade de rejunte para cerâmica. E aí está resolvida a primeira questão, que é justamente a ideia de tirar. Eu tirei a quantidade de um total para poder descobrir qual era a outra quantidade.
Nessa carrada veio, vou ajeitar aqui, mais sacos de cimento ou rejunte para cerâmica. Posso colocar aqui, veio mais rejunte para cerâmica. Foi o que a gente respondeu na primeira questão. E a gente vai comparar. E quanto um tinha mais que o outro. Então a gente vai fazer aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. A gente vai subtrair. Qual foi a quantidade de cerâmica? Essa quantidade aqui. 2.298. E a quantidade de sacos de cimentos? 990. Pronto. Eu subtraindo essas duas quantidades, eu vou saber quanto um tinha mais que o outro. Eu tenho 8, tiro 0, fica 8. Tenho 9, tiro 9, fica 0. Eu não posso tirar 9 de 2, então vou pegar um emprestado aqui e já fica 1. Eu tirei um daqui e esse 1 equivale a 10 aqui, tá? Uma unidade de milhar é a mesma coisa que 10 centenas. Com duas centenas já existentes aqui, fica 12. Tiro 9, fica 3. Como não tenho nada para tirar aqui, então baixar 1. Então, 1.308 foi a quantidade a mais. Colocar aqui 1.308 foi a quantidade a mais de rejunte de cerâmica com relação aos sacos de cimento. Ok. Então, nessa segunda questão, eu estou usando a ideia de comparação. Deixa eu ajeitar aqui. E nessa última, ainda sobre o assunto da loja, durante um mês essa loja conseguiu vender 1.922 sacos de cimentos e 612 rejuntos de cerâmica. Qual foi a quantidade que faltou para bater a quantidade que veio na carrada? Então a gente vai realizar outra subtração para saber o que faltou. E essa é justamente a última ideia, que é a ideia de completar. Faltou o que para completar a quantidade de saco de cimentos e de rejunte? Só que aqui eu vou dar uma modificada, tá? Vou dar uma modificada aqui, vou trocar, em vez de saco de cimento, vou colocar rejunte de cerâmica ficou errado aqui. E aqui eu vou colocar o saco de cimento. Pronto, qual foi a quantidade que faltou para bater a quantidade que veio na carrada? Bom, aí nesse caso aqui, eu vou subtrair. Qual foi a quantidade de rejunte para cerâmica? Esse valor aqui, 2.298. Qual foi a quantidade vendida? Aí está dizendo aqui,
1922. Vou colocar aqui e aí vou subtrair. Tem 8, tiro 2 fica 6. Tenho 9, tiro 2 fica 7. Eu tenho 2 e quero tirar 9, não posso tirar, vou pegar emprestado aqui. Na ordem, na quarta ordem, que é a unidade de milhar, eu vou tirar uma unidade de milhar que equivale a 10 centenas. 10 com 2, 10 com 2, deixa eu ajeitar aqui. 10 com 2, 12, tiro 9 fica 3. E aí eu tenho 1 aqui, tiro 1 fica 0. E aqui é a quantidade que faltou. 376 foi a quantidade que faltou para completar a quantidade que veio de rejunte de cerâmica. Vou colocar outra informação aqui. 612 foi a quantidade de cimento. Mas qual foi a quantidade de cimento que veio? 990. Qual foi a quantidade vendida? 612. Então aqui eu vou colocar para saber qual foi a quantidade que faltou. Eu tenho 0, quero tirar 2, não posso. Vou pegar aqui um emprestado. Vai ficar 8 aqui, 8 dezenas. Eu tirando uma dezena, colocando na ordem das unidades, uma dezena equivale a 10 unidades. 10 tiro 2 fica 8. O 8 que sobrou aqui, tiro 1, fica 7. Eu tenho 9, tiro 6, fica 3. Pronto. Essa aqui foi a quantidade que faltou para completar a quantidade que veio na carrada. Então vou colocar aqui. Colocar aqui. Faltou 376 rejuntes de cerâmica para completar a quantidade da carrada. E faltou 378 sacos de cimento para completar a quantidade que veio na carrada. Pronto. Apresentei aqui as três ideias. As três ideias relacionadas à subtração. Espero que vocês tenham entendido. Tá bom, pessoal? E vai ser dessa forma que vocês vão fazer a atividade complementar que eu pedi para vocês, que é justamente para criar 3 situações, problemas, cada um mostrando uma ideia da subtração, a ideia de tirar, a ideia de comparar e a ideia de completar, tá ok? Qualquer dúvida basta vocês colocarem nos comentários, tá bom? Até a próxima.